E aí, pessoal, quem tá na jornada para o concurso da Alero sabe muito bem que processo civil pode ser um verdadeiro campo minado. Mas hoje a gente vai desarmar juntos as principais bombas: atos processuais, prazos e tutelas provisórias. Nossa missão aqui é bem clara: transformar essa teoria toda, que parece super complexa, na sua melhor estratégia de aprovação. Vamos nessa? E olha, toda a nossa conversa, cada detalhe que vamos abordar é baseado exclusivamente no material de elite do projeto Alero Turbo. Estamos falando do caderno de estudos número 21, que foi cuidadosamente elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa. Pense nisso como um verdadeiro mapa da mina para quem está focado na aprovação. O nosso plano de ataque de hoje foi pensado para ser uma masterclass. Primeiro, a gente vai entender o mapa do concurso. Depois, vamos construir aquela base de fundamentos que tem que ser sólida. Em seguida, a parte que todo mundo espera: identificar as armadilhas da banca. E para fechar com chave de ouro, uma revisão caprichada e a estratégia final que pode fazer toda a diferença. Certo, vamos lá. Seção 1, o mapa do concurso. Por que, afinal, a gente tem que focar tanto em atos, prazos e tutelas provisórias? A resposta é bem simples, na verdade. Esses temas são o coração da prática jurídica no dia a dia, e justamente por isso são os alvos preferidos da FGV. Dominar isso aqui não é só para ganhar uns pontos, é para provar que se entende como o processo funciona de verdade. É aqui que a banca separa quem está preparado de verdade. Bom, agora é a hora dos fundamentos. Como o professor Lessa sempre bate na tecla, não adianta querer decorar as exceções, aquelas que a FGV adora cobrar, sem antes dominar os princípios básicos. Então, o que a gente vai fazer agora é construir juntos essa base. Uma base que não vai te deixar na mão. Agora, 2 princípios-chave que a gente precisa ter na ponta da língua. O primeiro é a instrumentalidade das formas. Sabe aquela frase em francês, pas de nullité sans griffe? É basicamente isso. Traduzindo para o bom português, se o ato alcançou sua finalidade e não prejudicou ninguém, não tem por que anular. O que importa é o objetivo, e não a forma pela forma. O segundo é o negócio jurídico processual. Pensa numa ferramenta poderosa em que as partes podem combinar, por exemplo, um calendário de prazos que amarra todo mundo, inclusive o juiz. É incrível! Passando para os prazos, a regra de ouro do CPC de 2015 é: a contagem é sempre em dias úteis para prazos processuais. Isso é fundamental, não dá para esquecer. E muita atenção com as prerrogativas: Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública, ou seja, União, Estados e municípios têm prazo em dobro para tudo, para todas as suas manifestações. Guardem isso. E chegamos nas tutelas provisórias. O professor Lessa usa uma analogia que eu acho simplesmente brilhante. Elas são o SAMU do processo. É isso mesmo. Quando o direito de alguém está correndo um risco iminente, é a tutela provisória que chega para fazer o atendimento de emergência, para evitar que o direito se perca antes mesmo da sentença final. E dentro desse SAMU, nós temos, digamos, 2 ambulâncias diferentes. A tutela cautelar é a que a gente chama de asseguratória. Ela não entrega o prêmio final, mas ela garante que ele vai estar lá quando o processo acabar. Pensem num arresto de bens, por exemplo. Já a tutela antecipada é satisfativa. Ela adianta o resultado que só viria no final. É o caso clássico da ordem para uma cirurgia de emergência. Uma protege o caminho, a outra já entrega o destino. Agora, um dos tópicos mais quentes e que mais cai em prova: a estabilização. Mas muita atenção. Isso só acontece num cenário bem específico, que é na tutela antecipada pedida antes do pedido principal, a famosa antecedente. A lógica é a seguinte: o juiz concede a tutela, a outra parte fica quieta, não recorre e pronto. A decisão se torna estável e o processo principal nem precisa continuar. É um mecanismo de eficiência processual único. Ok, a base está bem construída, agora a gente vai entrar na mente da banca. Nesta sessão, vamos expor as armadilhas mais comuns, os pega-ratões que a FGV adora preparar. Então, fiquem ligados, porque são esses detalhes que fazem a diferença entre a aprovação e o erro. Vamos para um cenário super clássico de prova. Imagine um processo com 2 réus, e cada um deles tem um advogado de um escritório diferente. A pergunta é: eles sempre vão ter o prazo em dobro para contestar? A resposta parece meio óbvia, né? Mas... E aqui está o grande alerta FGV. A resposta é não.
O parágrafo 2º do artigo 229 é claríssimo. Essa regra do prazo em dobro não se aplica aos processos eletrônicos. E por quê? A lógica por trás é que, no processo eletrônico, não existe mais aquela dificuldade de um advogado ter que esperar o outro para ver os autos. Todo mundo pode acessar ao mesmo tempo. Essa é uma das pegadinhas mais recorrentes da FGV. Fiquem espertos. Próxima armadilha, agora envolvendo a fazenda pública. Antigamente, lá atrás, existia uma regra que dava prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. A pergunta é, hoje, a fazenda pública ainda tem prazo em quádruplo para alguma coisa? Outro alerta FGV. Não mais. O prazo em quádruplo é uma relíquia, é coisa do Código Antigo, de 1973. O CPC de 2015 veio e unificou tudo. Agora, a regra é simples, é direta. É prazo em dobro para todas as manifestações processuais da Fazenda Pública. Quem estuda por material desatualizado cai nessa armadilha com certeza. Vamos para um exercício prático agora, tirado direto da questão 02 do material do professor. Um juiz concede uma tutela antecipada contra o Estado. O Estado, por sua vez, cumpre a decisão, entrega o medicamento, por exemplo, mas não entra com o recurso certo, que seria o agravo de instrumento. Ele só apresenta a contestação no prazo normal. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Essa tutela estabiliza ou não? E o ponto crucial aqui, com base no que o STJ já decidiu, é que a tutela não estabiliza. E por quê? Porque a contestação, mesmo não sendo um recurso específico contra a decisão, já demonstra a resistência do réu. Ela quebra aquela inércia total que é o requisito principal para a estabilização. Qualquer forma de oposição já impede o fenômeno. É uma nuance sutil, mas fundamental. Certo, já vimos a teoria, já vimos as armadilhas, agora vamos garantir que tudo isso fique bem gravado na memória. É a hora da nossa revisão de ouro. Um resumo rápido, direto ao ponto, com aquilo que não se pode esquecer de jeito nenhum. Atenção máxima agora. Sobre atos e prazos, vamos lá. Contagem sempre em dias úteis. Prerrogativas para MP, Defensoria e Advocacia Pública, prazo em dobro. Litisconsortes, ou seja, vários réus com advogados diferentes, prazo em dobro, só em processos físicos. E a prova de ferado local tem que ser feita no ato da interposição do recurso. Nada de querer juntar depois. E sobre as tutelas provisórias? A de urgência precisa do perigo da demora, o famoso periculo in mora. Já a de evidência não precisa de perigo. A estabilização, lembrem-se, ocorre somente na tutela antecipada antecedente. E, por fim, a fungibilidade. O juiz pode conceder uma tutela mesmo que a parte tenha pedido outra, se os requisitos estiverem lá. E com tudo isso, chegamos à nossa estratégia final. Mais do que só revisar o conteúdo, o professor Lessa nos deixa com uma orientação sobre a mentalidade. O jeito certo de encarar a prova. É o toque de mestre na nossa preparação. E a mensagem final do professor vem com esta citação: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. No mundo do direito processual civil, esse tempo certo é o prazo. Ele conecta essa sabedoria milenar com a realidade, às vezes implacável, da nossa área. Dominar o tempo no processo é, no fundo, dominar a própria advocacia. Perder um prazo, muitas vezes, significa perder o direito. A vitória, tanto na prova quanto na vida profissional, é uma consequência natural de quem entende e domina as regras do tempo. E só para reforçar, toda essa análise estratégica, dos fundamentos até as armadilhas mais sorrateiras, vem direto do caderno de estudos do projeto Aleiro Turbo, do professor Dr. Marcelo Lessa. É uma fonte segura e totalmente direcionada para sucesso. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Agora, sabendo a regra e conhecendo a armadilha, como vai ser a abordagem na próxima questão de processo civil que aparecer pela frente? O objetivo não é só responder, mas antecipar a intenção da banca. É manter esse foco. Até a próxima!